Oi, pessoal, tudo bom? E aí, como foram na atividade avaliativa de ciências? Super fácil, né? Pois é, amanhã a gente tem então avaliação de estudos sociais. Em estudos sociais, a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre zona rural e zona urbana, tá? A gente chegou a começar a estudar zona rural e zona urbana lá na escola ainda, né? Zona rural, também conhecida como campo, tá? É onde se cria gado ou outros tipos de animais também, né? Onde a gente faz plantações, onde mora o homem do campo, né, com suas máquinas, tratores, eles cuidam do campo. Lá é calmo, é tranquilo, não tem poluição, mas também não tem muitos recursos, né, necessários para a vida, como médicos, exames e coisas que a gente necessita para cuidar da saúde, enfim, embora seja um modo de vida mais saudável, né? Na zona urbana, também conhecida como cidade, é onde estão as fábricas, todo o comércio, todo aquele trânsito intenso, né? Tem muita gente morando, tem muitos automóveis, tem bastante poluição, mas também tem todo o recurso que a gente precisa, né? Ali que estão os médicos, os exames, toda a aparelhagem necessária. Então, tem um lado bom e um lado ruim nas duas localidades, né? De moradia, né, pessoal? Vamos falar também, né, na nossa avaliação de estudos sociais, sobre Porto Alegre. A gente iniciou esse estudo também lá na escola ainda e a gente continua recapitulando ainda aqui pelo clipe, né? Então, antes de tudo, aqui em Porto Alegre viviam os índios guaranis. Eles moravam aqui já, até que a sua fundação, né, no dia 26 de março de 1772. Depois, muitos anos depois, no dia 26 de março, a Prof. Letícia foi nascer também, né? Mas Porto Alegre é um pouquinho mais antiga que a Prof. Letícia. Então, depois, né, isso tudo aconteceu, essa fundação de Porto Alegre aconteceu bem depois que o Jerônimo de Ornelas veio para cá, com toda a sua família para criar gado, né? Então, primeiro eram os índios que moravam aqui, depois veio o Jerônimo de Ornelas para cá, criou o seu gado, trouxe toda a sua família. Depois ainda vieram os casais açorianos, né? Da ilha de Açores, lá em Portugal, eles vieram morar aqui, eram 60 casais de açorianos que vieram aqui para Porto Alegre. Porto Alegre, antes de se chamar Porto Alegre mesmo, teve outros nomes, né? O primeiro nome que Porto Alegre recebeu foi Porto de Viamão. Depois, na época lá do Jerônimo de Ornelas, foi chamado de Porto de Dornelles. Depois, Porto dos Casais, por causa dos casais açorianos, né? Depois de Freguesia de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre e finalmente Porto Alegre, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre a nossa localização. A gente fez alguns trabalhinhos, exercícios, né, de localização. A gente fez até um trabalho chamado Nosso Lugar no Mundo, que foi muito lindo, né? Que vocês fizeram. Então, recapitulando o nosso lugar no mundo. Então, a nossa casa fica em uma rua, né? A nossa rua fica em um bairro. Como cada um de vocês pode morar num bairro diferente, vamos falar da escola. A nossa escola fica no bairro Restinga. O bairro Restinga fica na cidade de Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre fica no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fica na região sul do Brasil. A região do Brasil, assim como as outras regiões, ficam no país Brasil. O nosso país, Brasil, fica no continente americano. E o continente americano, com os outros continentes, ficam no planeta Terra. E o nosso planeta Terra fica
no sistema solar, né? Então, essa é a nossa localização, tá? Então, no terceiro ano, a gente tem que se localizar, saber se localizar. Casa, rua, bairro, cidade, estado, região, país, continente, planeta, sistema solar. Certo, pessoal? Também na provinha de estudos sociais, a gente vai falar um pouquinho, uma pinceladinha assim sobre as datas comemorativas que a gente passou, né? Nós passamos pela Páscoa, né? Estudamos um pouquinho que Páscoa é a festa mais importante para os cristãos, né? Que é onde os cristãos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então a gente estudou isso, que para quem é cristão, a festa da Páscoa é a mais importante de todo o ano, tá? Estudamos também sobre o Dia do Índio, dia 19 de abril. Estudamos que os índios foram os primeiros habitantes da nossa terra, do nosso país, do nosso estado, do nosso município, tá? Quando todo mundo começou a descobrir esses lugares, os índios já estavam aqui, ó, há muito tempo, sabe lá quanto tempo antes, né? Por isso que eles são merecedores de todo o nosso respeito, porque, na verdade, a terra era somente deles, antes do homem branco chegar, né? Eles podiam muito bem ter vivido em paz e harmonia aqui, né? Mas não foi o que aconteceu. Houve muitas e muitas guerras aqui, porque o homem branco chegou aqui, querendo dominar, querendo ser dono de tudo, né? Escravizou o povo indígena, tá? E infelizmente e tristemente houveram muitas e muitas mortes dos índios. Poucos deles resistiram, né? Toda essa função do domínio do homem branco. Vamos também falar um pouquinho na provinha de estudos sociais sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Como é que isso aconteceu, né? A gente estudou um pouquinho sobre isso, que apesar do povo português estar já querendo e procurando novas terras, porque eles queriam cada vez mais terras, mais terras, mais terras, apesar deles estarem com essa intenção de descobrir novas terras, aconteceu que eles chegaram aqui no Brasil por conta de uma tempestade muito grande que aconteceu no momento em que eles estavam procurando um caminho mais curto, né, uma rota mais curta, uma rota alternativa para chegar para as Índias, porque eles iam para as Índias de tempos em tempos para comprar especiarias e produtos, né, que não tinha em Portugal. Então, numa dessas viagens até as Índias, aconteceu uma grande tempestade e acabou que eles se desviaram do caminho, ficaram perdidos por um tempo e logo em seguida avistaram terras que eram as terras brasileiras. E eles chegaram então lá em Porto Seguro, né, na Bahia, chegaram lá. Claro que foi por acaso, apesar deles já muito tempo estarem querendo achar novas terras mesmo, né? Quando eles chegaram em Porto Seguro, né, lá na Bahia, aqui no Brasil, se depararam com muitos índios. E aí então eles quiseram dominar essa terra, né? Exploraram essa terra o máximo que puderam. Inclusive dominaram os índios, ensinaram aos índios a sua religião, né? Ensinaram aos índios a sua língua, exploraram a maior das riquezas do Brasil, que era o pau-brasil, que era uma árvore, uma planta, uma madeira muito importante, né? Que ficaram milionários exportando essa madeira para fora. Vamos falar também na provinha de estudos sociais um pouquinho sobre o Tiradentes e a Inconfidência Mineira, que isso antecedeu a independência do Brasil, né? Porque na Inconfidência Mineira o pessoal já estava querendo que o Brasil ficasse livre de Portugal. Então já foi um princípio, né, dessa liberdade do Brasil, que o Tiradentes, como ele se chamava? Como era o nome do Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier, tá? Ele e os seus amigos
estavam querendo já, tentando que o Brasil se libertasse de Portugal. Foi uma tentativa que não deu muito certo, mas foi a primeira tentativa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também na nossa provinha de estudos sociais, tá, pessoal? Então, beijinho para vocês, até amanhã.